A igreja de Esmirna representa todos esses crentes que ao longo da história morreram perseguidos por sua fé. E Jesus diz para ele: conheço a tua pobreza, mas é rico. E muitos tiveram as suas propriedades confiscadas por causa da sua fé. Quando eles tiveram que escolher entre rejeitar a Cristo e adorar o imperador, eles se recusaram. Eles tiveram os seus bens confiscados e perderam tudo. E Jesus disse assim: eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Eles precisavam lembrar que o fim desta vida não é o fim, mas o início da vida eterna. Para algumas das igrejas, Jesus tem palavras duras, mas para a igreja de Esmirna ele não tinha nenhuma condenação. Nenhuma condenação foi dada à igreja de Esmirna. Sabe por quê? Porque eram perseverantes, porque eram excelentes, porque eram leais ao Senhor. Sejamos fiéis até a morte. Que nós possamos olhar para essa igreja e desejar ser fiéis como eles foram. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Bom, nós estamos pregando na série sobre as 7 igrejas do Apocalipse. E eu queria dizer para vocês que vocês precisam entender que estas 7 igrejas, elas existiram de verdade. Elas existiram no tempo que o livro de Apocalipse foi escrito, no ano 95 depois de Cristo. Cada uma delas teve a sua própria realidade. Tinha a realidade da cidade onde ela foi plantada, a realidade espiritual que a igreja vivia, e para cada uma delas Jesus endereça uma mensagem. Mas cada uma dessas igrejas, ela tem também um aspecto principal a nos ensinar no dia de hoje. Por exemplo, a igreja de Éfeso foi a igreja dos apóstolos. Ela representa a igreja apostólica, a igreja firme. A igreja de Esmirna representa a igreja perseguida. A igreja de Pérgamo é a igreja que fez aliança com o mundo. Pérgamo significa casamento. Depois a igreja de Tiatira é a igreja da era das trevas. Depois a igreja de Sardes é a igreja da reforma. A igreja de Filadélfia é a igreja dos grandes avivamentos do século 18 e 19 e vem até hoje. E a igreja de Laodiceia é a igreja fria, na verdade morna, que Jesus disse que se não se arrepender vai vomitar da sua boca. Hoje nós estaremos pregando sobre a igreja de Pérgamo, e o texto sobre o qual nós vamos meditar tem Apocalipse 2, de 12 a 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Bom, a igreja de Pérgamo, portanto, representa a igreja casada com o mundo. É uma igreja que se declara cristã, mas vive debaixo de uma narrativa do mundo. Aderiu ao sistema desse mundo, acredita na ideologia do mundo, embora não negue a sua fé. Esta palavra Pérgamo é uma palavra grega, gamos, casamento, monogamia, um casamento entre um homem e uma mulher, poligamia, muitos. Então, o casamento de um homem com muitas mulheres, ou de uma mulher com vários homens. Pérgamo significa
pelo casamento. É uma igreja que faz aliança como se fosse um casamento. É uma igreja que mistura princípios santos de Deus com princípios pagãos do mundo ao redor. A cidade foi fundada no ano 133 a.C. É uma cidade que ainda existe até hoje na Turquia, embora seja uma pequena vila chamada de Bérgama. A tradição da cidade é que Zeus, o maioral dos deuses gregos, teria nascido na cidade de Pérgamo. Ela era uma capital, a capital política da Ásia, e ficava a aproximadamente 125 quilômetros ao norte de Éfeso. Eles se gabavam de ter uma das melhores bibliotecas da antiguidade, rivalizando com a biblioteca de Alexandria, no Egito, com aproximadamente 200 mil volumes de livros. E esta biblioteca, posteriormente, foi dada por Marco Antônio, o imperador, a Cleópatra, a sua amante, a rainha do Egito. Foi nesta cidade, a cidade de Pérgamo, que foi inventado o pergaminho. Daí vem a palavra pergaminho, de Pérgamo. E ela tinha vários altares a vários deuses, né? Dos deuses gregos, tais como Atena, Apolo e o deus da medicina Asclépio. Vocês conhecem bem esse deus? Aquele símbolo da medicina que tem uma serpente. Essa é uma imagem em adoração que foi feita à época ao deus Asclépio, deus da medicina. A expressão trono de Satanás, que Jesus diz onde eles habitam, se refere principalmente a um templo dedicado ao deus Zeus. Ele ficava numa acrópole, era uma construção extraordinária. E era uma construção tão bela e tão grandiosa que alguns arquitetos de Hitler, durante a ascensão de Hitler, foram até a cidade de Pérgamo e levaram todo este altar de adoração a Zeus para a cidade de Berlim. Hoje, se você for ao Museu de Berlim, você pode ver a transposição completa do altar dedicado a Zeus, que estava ali na cidade de Pérgamo. Bom, nós vamos agora começar apresentando para vocês um pouco a respeito da cidade, porque a cidade ela era muito importante também na medida que ela era um dos principais centros à adoração ao imperador, e por isso ela tinha muito prestígio, tá? E Jesus ele fica indignado com aquilo, porque os crentes que estavam ali foram tolerantes a este culto ao imperador. Ou seja, eles adoravam a Deus, mas ao mesmo tempo permitiam que uma outra adoração entrasse na igreja. Por isso que ele diz: arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles, contra aqueles cristãos dentro da igreja que estavam misturando as coisas com a espada da minha boca. Então, talvez, alguns afirmam que tenha começado ali, na igreja de Pérgamo, um processo de sincretismo religioso que teve o seu auge quando a igreja cristã, cansada de perseguição, de morrer por causa da sua fé, fez uma aliança com Constantino, que à época estava lutando com Maxêncio, um outro que pleiteava ser o imperador. E quando Constantino se junta aos cristãos, ele vence Maxêncio e se torna o primeiro imperador a decretar o cristianismo como religião oficial ou universal. E vocês sabem como é que se fala universal em latim? Católica. Igreja católica é a igreja que foi institucionalizada como uma religião oficial do Império Romano. E eu quero
antes de entrar propriamente no texto, dizer que a glória da cidade de Pérgamo já não existe mais. Hoje é uma pequena vila, eu já tive a oportunidade de ir, chamada de Bérgama, né? E os árabes, eles não conseguem falar o P, trocar o P de Pérgamo por Bérgamo, virou Bérgama. Daí também vem aquela mexerica bergamota. É verdade, dali. Bom, Jesus, ele se dirige para a igreja como um conselho, como aquele que é o conselheiro que dá conselhos. E ele diz assim: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Apocalipse 2:12. Para cada uma das 7 igrejas, Jesus se dirige apresentando uma das suas muitas características. Nesse caso aqui, ele diz que ele seria o juiz, aquele que detém uma espada de 2 gumes, que corta dos 2 lados, e a gente percebe que isto tem a ver com o juízo que ele proferirá na sua boca. No capítulo 1, versículo 16, a gente vê essa confirmação, e depois também no capítulo 2. Apocalipse 1:16 diz assim: tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então, a palavra de Jesus para a igreja de Pérgamo é uma palavra de juízo. Juízo tanto para o Império Romano, que era quem estava introduzindo todas aquelas doutrinas falsas, o sincretismo religioso, mas também a igreja que estava tolerando aqueles ensinamentos falsos, né? Então, de maneira aplicativa, eu diria para vocês que nos dias de hoje, existem muitas igrejas que falam como se fossem totalmente fiéis a Deus, mas na verdade estão introduzindo narrativas, ideologias humanas que confrontam claramente a palavra de Deus. E tem muitos crentes que estão dentro das igrejas, falam como crentes, cantam os hinos de crentes, mas vivem a vida segundo uma narrativa pagã, uma narrativa sem Deus. Então, esta palavra também é para a igreja dos nossos dias, para que nós tomemos muito cuidado, para não substituir gradativamente o evangelho puro da palavra para um evangelho que tem narrativas humanas. Em terceiro lugar, eu quero dizer que Jesus, ele faz um elogio para essa igreja. Versículo 13, ele diz assim: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Eu quero dizer para vocês que essa igreja, ela manteve a sua fé, mesmo habitando no centro, no lugar onde Satanás tinha o seu próprio trono. E aqui eu preciso dizer para vocês que alguns teólogos afirmam que Satanás de fato não estava lá. Isso é só uma metáfora para dizer que o domínio da mentalidade greco-romana pagã era tão grande que era como se ele estivesse lá. Eu pessoalmente, eu acredito que ele tinha um trono lá. Sabe por quê? Porque Jesus, ele não fala uma vez, mas ele fala 2 vezes. Ele fala sobre o trono de Satanás, e depois ele diz que Satanás habita lá. Vocês acham que, se fosse só uma metáfora, ele ia falar que Satanás habita naquele lugar? Então, na minha opinião, na cidade de Pérgamo, onde havia aquele trono, aquele shrine, aquele, como é que é a tradução dessa palavra? Aquele centro de adoração, santuário, obrigado, aquele santuário dedicado a Zeus,
era também um lugar onde Satanás pisava na terra para, a partir dali, dominar e levar o seu engano e a sua adoração, porque o diabo sempre quis ser adorado, esse é o objetivo dele. Então a cidade tinha muitos outros ídolos, mas tinha um trono. Na verdade, havia ali um altar na forma de serpente, onde as pessoas adoravam a serpente. Então, de fato, na minha opinião, a cidade de Pérgamo era o lugar onde havia um trono de Satanás, e ele habitava de maneira mais efetiva para emanar o seu poder a partir dali. Alguns teólogos afirmam que, na verdade, o trono de Satanás sempre esteve na Babilônia, porque a Babilônia, desde o seu início, começou sendo o centro de uma falsa religião que vai terminar sendo destruída pelo próprio Senhor no final dos tempos. Mas eu acredito que, por alguns anos, o trono de Satanás foi transferido da Babilônia para a cidade de Pérgamo. Eu estou dizendo isso tudo para vocês perceberem o quão difícil era para aqueles crentes ficarem fiéis a Deus. Mas Jesus faz um elogio, dizendo que eles mantiveram a fé, mesmo habitando onde Satanás habitava. Agora, Jesus fez um elogio, mas fez também uma condenação. E aqui é onde eu quero aplicar para a igreja do tempo em que vivemos. No versículo 14 de Apocalipse 2, ele diz assim: eu tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Vejam, quantos aqui se lembram da história de Balaão? Balaão era um profeta de Deus, ele era um profeta verdadeiro, ele falava, Deus falava com ele, e ele acertava as profecias que ele fazia. Balaão, inclusive, faz a profecia da estrela de Davi, que depois os magos seguiram do Oriente para saber onde o Messias nasceria, seguindo a profecia de Balaão. Mas esse cara era corrupto. Balaque, o inimigo, queria que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. Então ele chamou Balaão e falou: vou te pagar para você amaldiçoar esse povo. E Balaão topou. Provavelmente aceitou a grana adiantada. Só que chegou na hora dele amaldiçoar, ele abençoou. Aí o Balaque falou: peraí, combina uma coisa com você, você, ao invés de amaldiçoar, você abençoa. Aí fez de novo. Ele não conseguia amaldiçoar Israel. Quando chegava na hora de amaldiçoar, ele abençoava. Aí o Balaque falou: não estou entendendo. Você quer o dinheiro ou não quer? Ele falou: não, eu não posso amaldiçoar aquele povo. Eles são abençoados de Deus. Não adianta eu amaldiçoar. Mas eu vou te explicar como é que você vai derrotá-los. Aí o que eu tenho que fazer? Você tem que mandar umas mulheres prostitutas no meio do arraial. E elas vão seduzir os homens. E eles vão se deitar com elas e eles vão pecar contra Deus. Deus vai ficar bravo com eles. Além disso, essas mulheres vão ensinar estes homens a adorar os falsos deuses, a idolatria, a comer as comidas sacrificadas. Olha que camarada canalha. Além dele querer amaldiçoar o povo de Deus, ele ensinou o caminho da queda. Então, primeiro eu fico pensando o seguinte: como alguém que pode ser de Deus pode querer o mal para o povo de Deus? Como pode alguém se vender contaminando, levando as pessoas a uma contaminação carnal, uma prostituição, e além disso, a mudar a doutrina? Mas, gente, não é exatamente isso que acontece no meio da igreja?
quando pastores mudam a sã doutrina, de maneira que a doutrina que eles vão ensinar possa trazer lucro para eles. Sim ou não? Hoje em dia está cheio de teologias totalmente contrárias à palavra de Deus, que são pregadas nos púlpitos, para quê? Para que os pastores ganhem dinheiro. Ah, você tem que ficar rico. Teologia da prosperidade, essa teologia enganosa que muita gente prega nos púlpitos hoje. Se você não está ficando rico, então é porque você não tem fé. Deus quer que todo mundo seja rico. Ora, como que Deus quer que todo mundo seja rico? Se Jesus disse: os pobres sempre os tereis no mundo. Se uma teologia não vale para Biafra, ela não vem de Deus. Se uma teologia, se um indivíduo se tornasse crente, ele pudesse ficar rico só por ser crente, então não tinha mais crente pobre no mundo. Então existem muitos púlpitos que estão hoje maculando a palavra de Deus. Por quê? Porque eles estão usando isso para o seu próprio prazer, para a sua ganância. E o apóstolo Pedro diz isso em 2 Pedro 2,15, quando ele diz: abandonando o reto caminho, se extraviaram seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Então entenda uma coisa: quando uma igreja começa a pregar fora da palavra, depois do engano e da doutrina falsa, vem também as práticas falsas, as práticas abomináveis. A doutrina de Balaão, como diz o versículo 14, tenho contra ti algumas coisas, porque tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, não eram todos, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Então, a doutrina dele, primeiro, era uma doutrina mentirosa, que desviava as pessoas da palavra de Deus. Mas além disso, ele fazia com que ele, sendo um convertido, lançava tropeço em outros convertidos. Você conhece igreja que para prosperar precisa destruir outras? Está cheio de crente que age como se fosse ímpio, que faz da sua igreja um negócio, e não se importa se ele vai prosperar, fazendo com que a igreja do irmão fique abalada. Então, queridos, essa doutrina de Balaão existe hoje no meio da igreja. Eu tenho que fazer um disclaimer aqui, eu tenho que dar uma explicação aqui. Eu não sou contra prosperidade, tá? Eu quero prosperar, eu quero que todos vocês prosperem. Agora, isso não tem nada a ver com teologia da prosperidade. Você sabe o que a palavra prosperar significa? Existe na teologia a chamada lei da primeira ocorrência. A primeira vez que a palavra prosperar apareceu na Bíblia foi quando o servo de Abraão, que Abraão estava mandando Eleazar para ir encontrar uma esposa para Isaac, ele falou: olha, ore para mim para que eu prospere. Ou seja, que eu cumpra o propósito para o qual o Senhor está me enviando. E ele voltou com a esposa de Isaac, Rebeca. Isso é prosperidade. Então, prosperidade na Bíblia significa você cumprir o seu propósito. Olhe para a pessoa ao teu lado, diga: Deus quer que todos nós cumpramos o nosso propósito. Mas nem todo mundo vai ser rico, irmãos. Você pode passar por momentos na história de guerra, de bancarrota, de perseguição, e essas pessoas então elas não se encaixam na teologia. Não, a teologia da cruz vale para qualquer época, para qualquer circunstância, e você pode ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Hoje a igreja está sendo invadida por essas pregações de prosperidade, quando na verdade vai manter o povo miserável, e alguns com essa teologia enganosa é que vão prosperar. E a Bíblia está dizendo que eles se desviaram
do reto, como diz Pedro, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Não se pode ser abençoado fazendo qualquer negócio. Você quer prosperar no teu caminho, na tua vida profissional? Então não seja ladrão, não passe os outros para trás. Seja honesto, seja trabalhador, seja excelente no que você faz, porque o resultado disso é prosperidade, mas que glorifica a Deus e não que envergonhe o seu nome. Amém? Mas isso acontece porque primeiro as pessoas abalaram a sua convicção de que a Bíblia é a verdade. Quando você abala a sua convicção de que a Bíblia é a verdade, você começa a relativizar qualquer atitude que seja necessário para você prosperar. A Bíblia diz: abandonaram o reto caminho e seguiram pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Em seguida, Jesus ele dá um conselho para essa igreja. Versículo 16 diz: portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada na minha boca. Hoje, quando eu estava meditando de manhã essa palavra, primeiro veio uma alegria enorme no meu coração, porque Jesus ainda fala com a sua igreja. Não é maravilhoso você saber que Jesus ainda fala com a sua igreja? Hoje você está aí ouvindo essa palavra, é uma palavra que talvez esteja sendo dura para você, está impactando a tua vida, mas você sabe que é Jesus que está falando com você. Não é melhor do que Ele se voltar, virar o seu rosto e nunca mais falar conosco? Já pensou que coisa horrorosa para a vida de um crente, se o Senhor já não falasse mais com a gente? Então diga assim: Jesus, continua a falar comigo. E muitas vezes Ele fala coisas afáveis, doces, maravilhosas de ouvir. Outras vezes Ele fala duramente, como Ele falou para essa igreja. E a segunda coisa que me alegrou muito é porque quando Ele diz arrepende-te, Ele está dizendo para nós: existe um jeito. Você pode ter errado, você pode ter se desviado, você pode ter caído, você pode ter pisado na bola, mas eu estou te dizendo, arrepende-te. Isso significa que há uma oportunidade de mudar de vida, amém, igreja? Arrepender no Velho Testamento significa errar o alvo. Você tirar uma flecha e errar completamente o alvo. Isso é pecado, não é arrependimento, é pecado. Arrependimento no Velho Testamento é voltar para o caminho. Agora, pecado é errar o alvo. No Novo Testamento, o pecado é transgressão da lei, como diz Tiago. De novo, errar o alvo. Mas arrependimento é mudança de mentalidade. Você estava andando num caminho completamente errado e de repente o Espírito Santo fala com você e você se quebranta e diz: Senhor, eu me arrependo, eu quero mudar de vida, amém? Jesus está falando conosco: arrepende-te, arrepende-te. Jesus sempre nos dá a oportunidade do arrependimento. Olhe para a pessoa ao teu lado e diga assim: hoje é tempo de arrependimento. Não tem ninguém aqui que não tenha algo do que se arrepender. E Jesus diz: em caso de permanência do pecado, vem o juízo. Ele está dizendo: se você não se arrepender, eu virei contra ti com a espada que sai da minha boca. Eu estremeço só de ouvir isso, irmãos. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Você ter Jesus como teu advogado, você é a pessoa mais felizarda do mundo. Porque se Ele te defender,
quem vai te condenar? Agora, pois, não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não é maravilhoso isso? Não há ninguém que possa condenar com um advogado desse. Mas se ele for o juiz e vier com uma espada que divide o espírito e a alma, juntas e medulas, não adianta você querer esconder, não adianta você querer servir com argumento, porque nenhum argumento vai ficar em pé diante do juiz. Por isso não existe outro caminho a não ser o arrependimento. E a igreja de Jesus, ela precisa entender que é tempo de arrependimento. Aliás, eu quero dizer uma coisa para você, fazer uma convocação para essa igreja inteira. No fim desse mês, nós vamos fazer o último voto 12-12. Só que ao invés de ser 12 horas num dia só, nós vamos ficar de segunda a sexta, todas as noites aqui na igreja, orando e botando a cara no pó, pedindo a Deus misericórdia e perdão, para que o ano de 2025 seja um ano diferente na nossa vida, na nossa casa, na nossa família e no Brasil. Então eu estou convocando vocês para que venham e que juntos nós estejamos orando. Serão 2 horas de oração, das 8 às 10. Vai ter um pouquinho de louvor, mas o objetivo é botar a cara no pó e se arrepender e pedir a Deus misericórdia. Porque se o Senhor estiver conosco, ninguém vai nos impedir. Agindo eu, quem impedirá? Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor nos dê graça, nos dê misericórdia, fale conosco, porque nós queremos nos arrepender perante ti. Em seguida vem o desafio. Versículo 17 diz: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, sobre esta pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Esse é o seu nome que você vai receber na eternidade. Eu brinquei no começo dizendo que eu nunca tinha encontrado outro Lamartine, mas encontrei um hoje. Mas o nome que eu vou receber não tem nenhum outro como esse. Porque quando eu vi o Senhor convocando o meu nome, que só eu saberei que chegou a hora de eu me encontrar com o Senhor. Então o desafio do Senhor, primeiro ele diz: eu vou dar ao vencedor. Diga assim: ao vencedor. E aqui vencedor é aquele que passa pela luta, pela tribulação, que rejeita as doutrinas erradas, se mantém firme na palavra. Este é o vencedor. Ele diz: dar-lhe-ei um maná escondido. Querido, maná foi uma provisão que Deus deu para o povo de Israel no deserto. No deserto não chove, não tinha como plantar e nem colher. Imagina você sustentar 3 milhões de pessoas no deserto, fora os animais. Não tinha como. Mas Deus mandou, todas as manhãs, o povo acordava, tinha um maná no chão que havia caído dos céus. Por isso Jesus, quando ele fala de si mesmo, ele diz: eu sou o pão da vida que desce dos céus. O maná representa Cristo. E eu quero dizer que neste tempo, nós vivemos num tempo onde as pessoas estão carentes de muitas coisas. Elas estão com lacunas na sua alma, nos sentimentos, na esperança. Estão vazias e por isso tentam preencher o vazio da sua alma com tudo. E nada pode preencher. Mas Deus está dizendo: ao vencedor, aquele que fica firme na minha palavra e sendo fiel a mim, eu darei do maná escondido. E eu quero profetizar na tua vida que o Senhor vai preencher a tua alma, os teus vazios, e você vai viver plenitude, para que não tenha que encher a tua alma de porcarias daquilo que este mundo oferece. Mas ele diz: bem como darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Havia um costume antigo
entre os juízes bíblicos, que quando eles iam julgar uma causa, o meu boi quebrou a perna porque pisou no buraco do meu irmão, eu quero que ele me restitua. Eles iam para os juízes, e os juízes julgavam a causa. Então, quando alguém estava sendo acusado, tinha um tipo de uma bolsa, e dentro tinha uma pedra branca e uma negra. Se o juiz tirasse a pedra negra, o indivíduo que estava sendo acusado era condenado. Se ele tirasse a pedra branca, ele era absolvido. Então Jesus está dizendo ao vencedor: quando estiver na minha presença, eu vou tirar uma pedra branca, dizendo: você está absolvido, e o teu nome estará escrito lá, e só você o conhecerá. Não é maravilhoso isso? Hoje nós vivemos num tempo onde as pessoas o tempo inteiro buscam validação. Validação, até porque as pessoas, você falou uma coisa que elas não gostam, elas deixando de seguir. Vá com Deus. As pessoas hoje precisam de validação de homens. Eu quero a validação do meu rei, do meu Senhor. Eu quero esta pedra branca, e por isso eu tenho que lutar até o fim da minha vida para ser fiel, para ser considerado vencedor. Não é maravilhoso, meu querido, você saber que ainda que sejamos pecadores, Ele nos perdoa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Hoje é tempo de arrependimento. Hoje é tempo de você dizer para Deus: Senhor, limpa a minha mente, transforma a minha mente através da Tua palavra. Porque eu não quero acreditar nas narrativas humanas, eu não quero depender de validação de homens, eu quero agradar ao Senhor, meu Deus. E eu quero dizer uma coisa para você, meu querido, a Bíblia diz, e o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos no capítulo 12, ele diz: rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele diz: e não vos conformeis com este mundo. Aqui conformar é tomar a forma. E mundo ali não é terra física, é cosmos, divisão cosmológica. Não se conforme às narrativas desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isto é arrependimento, isto é metanoia, isto é mudança de mente. Igreja, nós temos que nos converter a cada dia ao evangelho cristocêntrico. Cristo em nós, a esperança da glória. Nós estamos vivendo nesse tempo de sincretismo, neste tempo de aculturação dentro das igrejas. Estão aqueles que acreditam na mentira. Por isso, fuja das igrejas que pregam o que você quer ouvir. Hoje em dia a Bíblia diz exatamente o que a Bíblia diz: as pessoas terão comichão nos ouvidos, ouvirão de tudo. Tem gente que vem aqui, você está pregando, o camarada vai embora, fala: não gostei da pregação, vou embora. Você vai à igreja procurando uma palavra que vai te confortar, mas a palavra que Deus quer falar com você. Então às vezes Ele vai te ferir, outras vezes Ele vai te curar, mas você deve buscar uma igreja que pregue a palavra. Que pregue a palavra. Continua no teu pecado e não sente culpa, então você não nasceu de novo. Eu quero chegar no final da minha vida e olhar para trás, não com arrependimentos,
mas com consciência de que o meu arrependimento me perdoou. Deus me perdoou por causa do meu arrependimento. Mas eu quero chegar no final da minha vida e poder dizer o que Paulo disse: combati o bom combate. Nem todas as lutas são boas. Tem muita gente lutando por lutas erradas, que não são aprovadas por Deus. Eu quero terminar a minha vida na terra dizendo que eu acabei a carreira. Eu quero, Senhor, dizer: Pai, eu completei o que o Senhor tinha para mim. E eu quero terminar dizendo: eu ainda creio que o meu Redentor vive. Eu ainda creio que não existe outra solução para a minha vida, para as minhas misérias, que não seja o sangue de Jesus. Então, meus irmãos, fiquem firmes. Jesus fala para a igreja de hoje, para você que me vê, o que ele disse para a igreja de Pérgamo: eu tenho contra ti, igreja do século 21, que vocês toleram os nicolaítas e a doutrina de Balaão. Nicolaítas, como eu já falei numa outra igreja, nicolaítas, alguns acreditam que eram aqueles que dividiam o clero e o leigo, como se alguns só pudessem ministrar, e na palavra todos devem ser ministros e usar os dons de Deus. Mas outros acreditam que os nicolaítas eram aqueles que defendiam a visão dos gnósticos, em que você podia elevar o seu espírito e fazer o que quisesse na carne. O gnosticismo defendia isso. E o Senhor está dizendo: vocês toleram essas coisas. Então arrepende-te, para que não venha sobre estes que estão tolerando, como uma espada afiada de 2 gumes que sai da minha boca. Eu queria pedir que você fechasse seus olhos agora. Na Bíblia, o relacionamento de Israel com Deus é apresentado como um casamento. O relacionamento de Cristo e a igreja é apresentado como um casamento. A igreja, sua noiva, e Cristo, noivo. Quantos estão no meio da igreja, mas ainda não se entregaram verdadeiramente ao noivo? Senhor, nós queremos dizer, Senhor, que a Tua palavra gera temor e tremor no nosso coração, mas também gera esperança, Senhor, porque é o Senhor que fala com a Tua igreja: arrepende-te, volta para mim. Espírito Santo, perdão, Espírito Santo, quando muitas vezes nós te entristecemos, ou te apagamos, ou impedimos que Tu ajas na nossa vida, Senhor, eu quero te pedir perdão, Senhor, porque muitas vezes nós queremos a validação do mundo, e para estar bem com o mundo, Senhor, nós permitimos que doutrinas falsas entrem na igreja, e mais do que na igreja, no nosso coração. Hoje nós queremos pedir perdão e queremos te pedir, Senhor, que o Senhor transforme a Tua igreja. Senhor, não queremos ser tolerantes com o pecado, não queremos ter ganância, Senhor. Queremos amar aquilo que é eterno. Senhor, nós sabemos que Tu és Pai, e como Pai é o nosso provedor. Mas nós te pedimos, Senhor, aumenta a nossa fé para que nós saibamos
que o Senhor cuida de nós, que nós não estamos sozinhos, que nós não precisamos, ó Deus, nos adaptar para incorporar algumas das metodologias do mundo. Senhor, obrigado pela tua paciência, pela tua misericórdia. Há 2000 anos o Senhor está esperando a tua igreja, Senhor, se santificar e se preparar para a tua vinda. Por isso hoje nós te pedimos, Pai, que o Senhor fale ao nosso espírito, e Deus está falando com o teu espírito agora. Se existe alguém aqui que tem entrado, mas que é um simpatizante do Evangelho, mas ainda não rasgou a sua vida e não clamou ao Salvador para que Ele perdoe os seus pecados. Se você hoje quiser entregar sua vida para Cristo, o Senhor está te chamando e te convidando. Vem hoje, vem hoje. Se você ouvir a minha voz, vem hoje, porque o tempo do perdão e do arrependimento é hoje. Então hoje o Senhor fala com você. Há alguém aqui hoje que quer entregar seu caminho ao Senhor e quer pedir ao Senhor que mude a sua história. Eu vou orar por você. Onde você estiver, levante a sua mão e eu vou orar por você e com você. Há alguém aqui? Levante a sua mão. Hoje é dia de salvação. Graças a Deus. Há mais alguém? Levante a sua mão. Hoje é dia de salvação. Eu vou orar pela sua vida. Saia do teu lugar e venha aqui à frente. Eu vou orar com você. Em nome de Jesus, sai. Você está livre para fazer essa entrega, essa decisão. Pode aplaudir o Senhor. Pode vir, hoje é dia de salvação. Talvez você esteja aí com vergonha. Não tenha vergonha. Hoje é dia de você se apresentar diante do altar do Senhor. Venha, saia do teu lugar. Tome essa decisão hoje. Não espere mais. Hoje é dia de salvação. Venha, hoje é dia de mudança de vida. Hoje é dia de você entregar a tua sorte. Hoje é dia de você descer do muro. Hoje é dia de você tomar uma decisão com o Senhor. Há mais alguém? Põe a mão no seu coração. Ore assim comigo, diga: Senhor Jesus, eu vou entregar minha vida a Ti hoje. Eu vou entregar meu coração, todos os meus pecados do passado e do presente, todos os meus sonhos no futuro. Eu entrego a minha fraqueza, para que o Senhor me revista de força. Eu entrego os meus fracassos, para que o Senhor receba e transforme o meu coração. Em nome de Jesus, eu quero te confessar, Deus, como meu Senhor e meu Salvador. Eu quero entregar o meu futuro a Ti, Senhor, e te pedir que nunca mais eu tenha que lutar sozinho, porque o Senhor estará comigo todos os dias da minha vida. Amém. Deus abençoe. Eu vou pedir para vocês acompanharem os diáconos aqui, para eles orarem com vocês. O Senhor está me dizendo que tem pessoas aqui que estão presas em narrativas falsas. Dizer que você está livre. Você já teve entendimento. Agora o que você precisa é tomar posição. Então, se hoje você tem alguma área da tua vida que você gostaria de entregar a Deus, para que você viva exatamente em cima da tua palavra, hoje o Senhor te chama para fazer um compromisso de obedecer a sua palavra. E quando por alguma razão desobedecer, você voltar atrás e se arrepender. Porque enquanto estivermos nessa vida, nós vamos ter guerra, vamos ter luta na mente. Mas o que o Senhor está dizendo para você, que Ele tem vitória. E quando Ele cair, você vai ter o perdão dEle.
Mas o Senhor está dizendo, não pode mais haver desculpa. Você tem que dizer, Senhor, eu vou parar de dar desculpas. E eu vou buscar o Senhor, porque o Senhor tem vitória para mim. Quantos aqui creem que Deus quer fazer isso na tua vida? Então, se você hoje quer entregar alguma área da tua vida, alguma cadeia da tua vida, sai do teu lugar e vem aqui no altar e nós vamos orar juntos ao Senhor. Pode vir. Senhor, obrigado pela tua bondade. Obrigado pelo tempo da oportunidade. Queridos, esse é o tempo da oportunidade. Ainda hoje nós podemos chegar na presença do Senhor e confessar os nossos pecados. Ainda hoje nós podemos chegar na presença do Senhor e lançar diante dele os nossos medos, as nossas cadeias. Mas chegará um tempo em que a porta da oportunidade se fechará. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, obrigado pela revelação da tua palavra. Obrigado porque ela é a espada mais afiada de dois gumes, que separa, Senhor, a verdade da mentira, a verdade do engano, que divide, Senhor, a alma e o espírito, juntas e medulas. Senhor, que a tua palavra, que ela fira e cure, que ela liberte os teus filhos. Levante a mão para o céu, meu querido. Senhor, agora nós te pedimos, troca, Senhor, as nossas vestes, troca a nossa armadura, Senhor. Põe a mão na tua cabeça, Senhor, renova a nossa mente, Pai. Coloca a mão nos teus olhos, Senhor, santifica os nossos olhos. Coloca a mão na sua boca, diga, Senhor, eu quero santificar a minha palavra, que seja sempre para te louvar e para te adorar. Senhor, eu quero te louvar porque nós vivemos onde habita Satanás. É o tempo, é o espírito do anticristo que se multiplica no dia de hoje. Mas nós buscamos ao Senhor e o Senhor tem vitória para o seu povo. Oh, povo de Deus, recebe pela fé a vitória que Deus tem para a sua vida. Dá um grito de júbilo aí e diga, eu creio. Aplauda, Senhor, preciso de ti. O Senhor convoca a igreja para esta semana, no final do mês. De que dias que será, de quando a quando? De 25 a 29 de novembro, às 8 às 10 da noite. Você vai ser muito tentado para não vir, mas vai ser um tempo em que nós vamos botar a cara no pó, e que nós vamos chorar diante do Senhor. Nós não vamos pedir bênção financeira, nós vamos pedir que o Senhor nos transforme. Porque, querido, se nós agradarmos ao Senhor, ninguém nos impedirá. Mas o inimigo não quer que você ore, não quer que você busque, não quer que você bote a cara no pó. Então, durante essa semana nós vamos consagrar esses dias para Deus. E eu tenho certeza que o ano de 2025 será para cada um de nós e para esta igreja um ano de muitas vitórias. Então levante a mão para o céu, e eu quero profetizar sobre a tua vida a graça maravilhosa de Jesus, o amor de Deus que é Pai, e o consolo do Espírito de Deus, que nos consola, nos fortalece, nos alimenta todos os dias, até o dia do arrebatamento da igreja. Amém. Deus te abençoe. Eu vou estar aqui no Salão Gourmet para assinar os livros para aqueles que desejarem. Deus abençoe. Até a semana que vem.